escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos e amigos da Escola Dominical, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem o título Os Ofícios do Antigo Testamento e Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei. Essa lição faz parte da revista Expressão, que tem 13 estudos bíblicos que tratam do assunto e também tem um tema geral, como Jesus usava a Bíblia que Jesus usava. E então é uma introdução ao Antigo Testamento. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero pedir a Deus que esteja falando conosco em tudo que fizermos aqui. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, nós te agradecemos porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós, ó Deus, nada merecemos, mas buscamos a Ti, ó Deus, porque precisamos de Ti, dependemos de Ti e pedimos, ó Deus, que Tu nos abençoes, principalmente agora quando vamos estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo comunique, ó Deus, a Tua vontade aos nossos corações e que Ele seja bênção, ó Deus, na vida de tantos quantos ouvirem o estudo da Tua Palavra. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, que eu vou fazer a leitura. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Resumindo a nossa lição em poucas palavras, digo que sacerdote, profeta e reis são ofícios de Cristo visíveis no Antigo Testamento. Logo, é preciso ler o Antigo Testamento sob essa perspectiva para que haja crescimento na experiência da vida cristã e ter uma visão cristocêntrica. Com essa visão cristocêntrica, compreenderemos a origem de cada um dos 3 ofícios e como todos eles se cumprem na pessoa de Cristo. Vamos para a introdução. Richard Belker afirma que frequentemente muitos cristãos pensam sobre a obra de Cristo em uma única dimensão, ou seja, unidimensional, não considerando os seus 3 ofícios. No Antigo Testamento, observamos a maneira como esses 3 ofícios, sacerdote, profeta e rei, apontam para Jesus, não apenas para o seu ministério terreno, mas também para o seu ministério celestial. Jesus é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento, sendo que a revelação de Deus atingiu o seu ápice no Novo Testamento. Por essa razão, por causa da revelação se atingir o ápice no Novo Testamento, em geral pensamos em Jesus Cristo como uma figura somente do Novo Testamento. Nos capítulos de 1 a 3 do livro do Gênesis, vamos concentrar nossa atenção nessa origem
do ofício tríplice de Cristo. Trataremos desse assunto como uma metáfora, mostrando a relação de semelhança, usando a linguagem simbólica, porque Cristo se revela em sua plenitude, em sua plena expressão no Novo Testamento. O papel de um rei. O homem é apresentado na criação como a coroa da criação. Ele é uma criação bastante significativa, separado do restante da criação. Ele tem um papel distintivo. Eu leio Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. No texto que nós acabamos de ler, você vai verificar a palavra façamos. Aqui a Trindade age em conjunto na criação do homem. Então o homem foi criado segundo a imagem de Deus e ele é a coroa da criação. E agora eu quero que você pense na pessoa de Adão. Adão é um homem esbelto. Adão é um homem bonito. Adão é um homem inteligente. Adão é um homem que vai administrar, é um administrador. Adão é saudável porque ele vai viver 930 anos e vai ter filhos e filhas. E agora Adão recebe o papel de governar em nome de Deus toda a criação e subjugar com benevolência toda a terra. Esse desempenho do homem é real e fundamentado no próprio Deus que o criou. Era a função de um verdadeiro rei. O ser humano deve refletir a imagem de Deus. Ao homem é dada a função de governar toda a criação. Adão é investido de autoridade ao ser nomeado por Deus e passar a dar nome aos animais. Eu leio Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esses lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Agora também o trabalho será de cultivar o jardim. O homem governa em nome de Deus como vice-regente. A função real do homem é exercida sob a autoridade de Deus. A autoridade de Deus é a original e a autoridade do homem é derivada. O domínio do homem deve imitar o domínio de Deus. Em Gênesis capítulo 2, encontramos Deus cuidando das necessidades do homem ao providenciar-lhe uma auxiliadora idônea. Então daí surge a Eva. E Eva também, eu quero que você lembre, da mesma maneira que eu lembrei de Adão, eu quero que você lembre de Eva. Eva é uma mulher linda. Eva é uma mulher inteligente. Eva é uma mulher saudável. Eva é uma mulher administradora. Eva viveu muitos anos e teve muitos filhos e filhas. Da mesma forma como Deus se preocupou com o homem e dando-lhe uma ajudadora, agora o homem deve imitar o domínio de Deus cuidando da criação. E o papel de um sacerdote? Richard Belker afirma que a obra que Deus deu a Adão no jardim possui condições sacerdotais ou conotações sacerdotais. Estudiosos do Antigo Testamento
tem destacado como o Jardim do Éden era um lugar especial. A presença especial de Deus era uma prefiguração do que aconteceria posteriormente no tabernáculo e também no templo. Michael Morales afirma que em Gênesis 2 e 3, esses textos retratam o Jardim do Éden como uma espécie de arquétipo, um modelo do Santo dos Santos, o lugar da mais íntima comunhão e amizade com Deus. Imagine também o Jardim do Éden, o jardim que Deus preparou. Ele era alguma coisa notável, lindo. E tinha uma outra coisa mais importante no jardim, a presença de Deus. Ao lermos e estudarmos a lição de hoje, nós vamos verificar a importância da presença de Deus na nossa vida, no nosso lar, nos nossos relacionamentos. Se você quer ser abençoado, procure sempre estar com Deus, buscar a presença de Deus. Na avaliação de Morales, esse simbolismo já é sugestivo do papel sacerdotal de Adão dentro do jardim. As expressões cultivar e guardar, usadas para descrever o trabalho de Adão no jardim, também são usadas para descrever o trabalho dos levitas ao ministrarem no tabernáculo. Então agora nós vamos ver uma comparação entre Adão, o trabalho de Adão, e o trabalho dos levitas. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lembre-se que antes de Adão pecar, o jardim era de uma maneira muito especial. Ele vai cuidar do jardim, mas o jardim não vai ter espinhos. E ele também não vai suar tanto, ou possivelmente nem vai suar para cuidar do jardim. Vamos agora para Números, capítulo 3, versículos 7 e 8, que vai falar dos levitas. E cumpra os seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar do tabernáculo. Estudiosos dizem que esse trabalho de ministrar dos levitas é o mesmo de ministrar, de cuidar, de guardar, que Adão exerceu lá no Éden. Adão é, portanto, retratado como o sumo sacerdote original que reside no Éden, o Santo dos Santos original. O trabalho de Adão de cultivar o jardim era semelhante ao dos levitas, como já dissemos, que deveriam servir aos sacerdotes em suas funções no tabernáculo. O ato de guardar o jardim se referia a preservá-lo e protegê-lo, porque era o lugar da presença especial de Deus, como o Santo dos Santos do tabernáculo era protegido pelos sacerdotes. Essa necessidade de proteção sacerdotal observamos quando a serpente fala com Eva, tentando para que ela e Adão desobedeçam a Deus. Adão deveria ter protegido a santidade do jardim, rejeitando a oferta da serpente e expulsando-a dali. E o papel de um profeta? Verificamos o surgimento do papel profético na forma como Adão e Eva lidaram com a palavra de Deus na narrativa do Gênesis. E agora eu leio Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nesses dois versículos, há o registro da revelação especial, pré-redentiva, dada por Deus a Adão, logo após a criação do homem. E Adão transmite a Eva, e ela expressa essa ordem quando dialoga com a serpente. Então a função
profética de Adão é apresentada quando ele transmite a Eva essa ordem de Deus. Claro que a Bíblia não registra esse ato da transmissão, mas agora você vai verificar quando Eva responde para a serpente que ela tinha essa mensagem. Gênesis capítulo 3, de 1 a 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, porque para que não morrais. Eva exagera, tornando a ordem de Deus ainda mais rigorosa ao acrescentar: nem tocareis nele. Eva distorce as boas intenções do Senhor e prefere acreditar na mentira da serpente. Eva, junto com Adão, em vez de confiar em Deus, prefere acreditar na mentira de Satanás. Como é terrível a desobediência. Toda a Bíblia prega que nós devemos obedecer a Deus. E é um trecho da Bíblia que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Você quer ser abençoado por Deus? Obedeça a Deus. Eles rejeitaram a palavra de Deus, foram desobedientes à ordem divina e trouxeram o julgamento sobre si mesmo e sobre toda a sua descendência. O castigo dos nossos primeiros pais foi exatamente o mesmo castigo a todo profeta que falasse em nome de Deus, aquilo que Deus não havia ordenado. Eu leio Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Vamos para a conclusão. No Antigo Testamento, logo nos 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, lemos a respeito da origem dos 3 ofícios, ou seja, rei, sacerdote e profeta, ainda que de uma forma metafórica. O seu cumprimento, a sua plena expressão, acontecem na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Como rei, Jesus demonstrou domínio sobre a criação, tanto em sua humilhação quanto em sua exaltação. Esse domínio é pleno, é total. Jesus também fez os milagres que demonstraram o seu poder para restaurar a criação afetada pela queda. Ele acalmou os ventos e o mar e os repreendeu, demonstrando a sua autoridade sobre os elementos da natureza. Nós vamos ler o texto seguinte, mas eu quero recordar com você que Jesus fala para o mar encapelado e o mar obedece. Jesus fala para o vento violento e o vento obedece. Você conhece algum líder religioso que é capaz de fazer isso? É só Deus. E Deus é maravilhoso. É o Deus que você e que nós cremos, que nós pregamos. Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E nós precisamos lembrar que nesse barco estavam vários pescadores que conheciam muito bem o mar.
Jesus também demonstrou a sua autoridade real ao curar muitas pessoas das suas enfermidades e expulsar demônios, ao afirmar que com a sua vinda o reino de Deus havia sido inaugurado. Realmente Jesus curou muitas pessoas e Jesus também ressuscitou várias pessoas. Eu me lembro da narrativa da ressurreição de Lázaro. E Lázaro estava sepultado há 4 dias, ele estava em decomposição. Sabe o que Jesus faz? Fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouve a voz de poder de Jesus e é ressuscitado. Isso é maravilhoso. Isso é Deus. É só Deus, unicamente Deus. Em sua exaltação, Jesus afirmou em Mateus 28:18, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O escritor do livro de Hebreus, escrevendo sobre Jesus, afirma que ele foi coroado de glória e honra. Jesus é rei. Como sacerdote, Jesus realizou a purificação dos pecados. Hebreus capítulo 1, versículo 3, trecho que nós lemos lá no início. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora, o Santo dos Santos não mais precisa ser protegido da entrada do pecado. Fomos lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. No nosso hinário, o Novo Cântico, nós temos o hino 39, que tem o título Exaltação e Louvor, e no estribilho diz, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Jesus que me salvou. Podemos entrar com ousadia agora no Santo dos Santos. Hebreus 10, de 19 a 21. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela carne, e tendo grande sacerdote sobre toda a casa de Deus. Como profeta, Jesus é aquele por meio de quem o Pai nos fala de modo final nos últimos dias. E vamos lembrar que nós hoje vivemos os últimos dias, que começou quando Jesus subiu ao céu logo após a ressurreição e que terminará com a volta de Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus anunciou com precisão e fidelidade a palavra de Deus. Jesus pregou conclamando os homens ao arrependimento. Em sua exaltação, ele continua a exercer o ofício profético, falando à sua igreja por meio da sua palavra, exposta e aplicada pelos pregadores por ele comissionados. A importância, eu quero lembrar da leitura da palavra de Deus. Todo crente deve ler diariamente a palavra de Deus, ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É sempre preciosa a mensagem também do Antigo Testamento a respeito dos 3 ofícios de Jesus. Os apóstolos pregavam a Cristo através do Antigo Testamento. Agora, aplicando, leia o Antigo Testamento, observando como os personagens apresentados como reis, sacerdotes e profetas apontavam para Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos?